Boa noite a todos. Primeiro, eu já queria agradecer o convite da Mergs, no nome do César, né? Para estar aqui para a gente fazer essa conversa hoje sobre mediunidade e psiquiatria, né? Que é um tema que voltou muito, inclusive na área acadêmica hoje, porque há um incentivo de estudar espiritualidade, religiosidade, né? De levar em consideração isso no paciente, nas pessoas que até então, no século passado, a gente vai ver sobre isso, né? Foi negligenciado, foi deixado de lado porque era visto às vezes como doença ou só misticismo ou sem nenhuma relevância, não é? E enquanto que hoje tem um movimento mundial de pesquisadores espíritas, espiritualistas, psicólogos, querendo entender a fisiologia, né, a neurofisiologia da mediunidade, das experiências espirituais do fenômeno mediúnico, então. Para resumir o que a gente vai conversar hoje, primeiro a gente vai falar sobre a mediunidade em si, o conceito, fazer uma contextualização histórica e falar sobre as pesquisas atuais. E chegar na parte da psiquiatria e entender como é que a psiquiatria funciona na questão do diagnóstico, né, que é através de fenômenos. Então, por isso, o porquê não estudar o fenômeno mediúnico, que é o que vem acontecendo agora com o rigor científico, né? Estudar conforme a academia, né, aceita, certo? Então, eu vou falar um pouco do exame psiquiátrico, da psicopatologia, para a gente entender o que é doença, o que não é, para poder caracterizar a mediunidade, quando ela está em equilíbrio, como uma experiência espiritual psicótica, porque ela é psicótica, nós vamos entender o porquê, mas não patológica, né? Certo? E que hoje os pesquisadores estão designando, né, o termo científico de esquizotipia benigna. Para a gente fazer, então, depois a diferenciação entre uma experiência psicótica patológica, que daí já é uma doença mental, já é um transtorno mental, que, né, seriam os transtornos dissociativos e os transtornos psicóticos, certo? Porque nós vamos ver que o transe mediúnico é uma experiência dissociativa e psicótica, né? Mas não é um transtorno, não é uma doença, porque não vai causar um sofrimento, é uma coisa voluntária, não é? É um outro tipo de situação. Então, ver o que é um transtorno dissociativo rapidamente, um transtorno psicótico como doença. E, por final, algumas considerações, orientações de médicos espíritas, né, e de outros também autores sobre mediunidade, sobre a importância de a gente ter consciência, né, desse nosso dom, né, ou dessa nossa capacidade, para que para que ela não se desequilibre a ponto de daqui a pouco passar para o lado de uma doença, se tornar uma doença, certo? Então, começando a falar sobre mediunidade, né, que a gente sabe que ela é tão antiga quanto a humanidade, e que, ao falar de mediunidade, a gente tem que falar no nosso querido, né, ilustre e admirável Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, que foi quem conceitualizou, né, deu um conceito, né, para esse fenômeno, que é uma faculdade inerente aos seres humanos, que lhes dá a capacidade de sentir e perceber em algum grau qualquer a influência dos espíritos. Está lá no livro dos médiuns, né, desde 1861. Então, a mediunidade ela é uma capacidade orgânica, presente sempre que existir um sistema nervoso, um cérebro suficientemente desenvolvido para manifestá-la. Então, para acontecer a mediunidade, precisa do cérebro, do sistema nervoso central. É um dom natural inato, a gente nasce com ela, né? Mas pode ser treinada, por isso que a gente, né, vai educar a nossa mediunidade, desenvolver ou fazer uma educação mediúnica para a gente ter equilíbrio e usar ela bem, né, da forma adequada para o bem, para o nosso bem, para o bem de espíritos que necessitam também, né?
da nossa mediunidade. E ela deve ser abordada, segundo o Décio aqui no livro dele, Da Alma ao Corpo Físico, ela deve ser abordada pela ciência, pelos avanços médicos científicos na área da neurologia e da psiquiatria, e não apenas tratada como misticismo, sobrenatural ou assunto religioso, como ficou lá no século XX, no século passado, né? Diferentemente da época do Allan Kardec, que foi aquele boom, né, do aparecimento, né, de efeitos físicos e o efeito, na verdade, o fenômeno em si, né, da mediunidade. Então, a mediunidade em si ainda, ela não tem uma comprovação da ciência, da medicina, de como realmente ela funciona, né? Mas existem hipóteses da neurofisiologia da mediunidade, que já se sabe, né, que é uma sensação, uma senso-percepção, uma alteração nessa função psíquica, né, mediada pela função sensorial cerebral, do que se chama o tálamo, do sistema nervoso central, e que no ser encarnado, quando ele está desperto, se dá por meio de receptores, que são estruturas cerebrais especializadas em captar os estímulos oriundos do meio que seria extracorporal, né, da extrocepção, que é o mundo espiritual, ou extrafísico, e também do próprio corpo físico. Essa estrutura receptora de sinais vindos do plano extrafísico, do plano espiritual, a gente já sabe que é a pineal, a glândula pineal, né? Que é descrita como uma glândula, mas que tem muitas outras funções sensoriais, que a partir, né, dos seus cristais diamagnético, ela faz esse processo de comunicação do plano espiritual com o plano físico, e por isso precisa passar pelo cerebral. E conforme o estímulo percebido, né, do plano espiritual, através dos cristais, ela vai gerar respostas sensoriais, endócrinas e neurais também, que seriam enviadas para os tratos neurais do tálamo, que encaminha esses sinais para uma área cortical específica. Então, vai afetar a área específica do cérebro, do córtex cerebral. Então, se o tálamo direcionar esses sinais que vêm do plano espiritual para o córtex direito, né, vai ser percebido como intuição, a mediunidade intuitiva. Se for para o córtex occipital aqui atrás, que é a área da visão, vai ser percebido como vidência, essa percepção extrasensorial, a percepção do plano físico, espiritual. Se for, né, direcionado por córtex temporal, vai ser percebido como audiência, né, ou cheiro, olfato. Se for para áreas motoras, vai dar origem à psicografia, tá? A escrita automática ou a pintura mediúnica. Então, assim, a gente não vai entrar em detalhes na pineal, porque tem muita coisa, né? Ia precisar horas para falar sobre ela, né? Mas é ela que recebe as informações a partir da alma ou do princípio inteligente, né? Por meio de corpos sutis ou perispírito. Então, é a fonte principal de comunicação entre o plano físico e o espiritual, e é no centro coronário que os impulsos do espírito são traduzidos, e sua correspondência no corpo físico, então é a pineal, tá? Então, para a literatura espiritualista, ela está ligada no nosso sistema energético, né? Que são os chakras, que até já tem descrito na literatura científica como zonas geopáticas, certo? Por cientistas. Né? Então, e ela é muito antiga, né, o entendimento, né, da glândula pineal. Até há 2000 anos atrás já foi relatado na antiguidade como sendo o terceiro olho, o sexto sentido, o centro de força, o olho de Shiva. Né? O René Descartes também já falou, né, que era a sede da alma racional, a glândula do saber, o eu psíquico que influi sobre o eu físico, né? Só que na medicina, até pouco tempo atrás, a pineal ela não tinha função nenhuma, né? Então, era só um tubérculozinho ali que aparentemente não tinha nenhuma função. Só que há pouco tempo, depois que foi
isolada a melatonina, até o César é mais especializado nessa área endócrina, né, que hoje é considerado o hormônio do sono, mas é o que? É, na verdade, uma glândula que regula todo o círculo circadiano, né, o ritmo biológico, o relógio biológico, o nosso ritmo circadiano. Então, ela é muito importante na medicina, né, também, e está ligada às outras glândulas, né, então ela tem um papel importante, sendo que na mediunidade mais ainda. Então, como ela é muito antiga, eu trouxe só para a gente saber que existe já na literatura médica artigos publicados, né, inclusive em revistas bem conceituadas, certo? Em inglês também, tem em português, porque a maioria dos autores são brasileiros, tá? Falando da glândula pineal e mostrando na obra de André Luiz, antes mesmo de se saber que ela tinha uma função, que nem a medicina está sabendo agora, já falando, né, da glândula pineal como epífise, né, aqui nos Missionários da Luz, já tinha sido 16 vezes citada como epífise ou pineal, em várias obras, né? Então, já se sabia da importância dela, pelo menos nessa parte espiritual, certo? Então, entrando nessa questão da neurofisiologia, existem estudos hoje de neuroimagem sobre a mediunidade, que é uma linha de pesquisa bem promissora e que a academia tem aceitado, a ciência materialista, que a gente vai ver um pouco mais para frente, né, tem aceitado esse tipo de estudo, né, e são estudos principalmente feitos por psiquiatras, psicólogos, neurologistas brasileiros, que são espíritas e espiritualistas. Aqui esse é um estudo do Júlio Pérez, que é da USP, ele é psicólogo, que foi bem interessante porque eles pegaram médiums, né, e fizeram não é a ressonância magnética funcional, eles fizeram um SPECT cerebral que avalia o cérebro, o funcionamento das áreas cerebrais, para tentar entender melhor essa neurofisiologia de quando a pessoa estava normal, sem transe mediúnico, né, e depois em transe mediúnico para ver o que modifica, né, como é que modifica e tentar entender o que será que faz com que acontece, né, esse transe, essa dissociação, que é um estado, uma experiência dissociativa, porque a pessoa está recebendo a identidade de um espírito, não é mais ela, né? Só que qual é a diferença? Não é doença, por quê? Porque é voluntário, né? É um estado de dissociação que a pessoa está ali para fazer por um sentido, né? Que faz sentido na vida dela também, e é voluntário, e a pessoa tem controle sobre aquilo, porque é uma mediunidade equilibrada, certo? Diferente de uma doença, porque a doença, um transtorno dissociativo ou psicótico que a gente vai ver, a pessoa, ela não sabe o que está acontecendo com ela começa a perder o controle da própria identidade, não se reconhece, né? Começa a ter muitos sintomas de ansiedade, começa a ter confusão mental, né? E sofrimento. Então, toda vez que há sofrimento, gera um transtorno, uma doença, né? Diferente de uma experiência, que nem é a mediunidade, que é uma experiência dissociativa e psicótica, que a gente vai entender o porquê, diferente do transtorno que causa sofrimento e afeta a vida da pessoa, ocupacional, social, né? E precisa de tratamento quando vira doença. Então, não vamos entrar em nenhum artigo científico, mas só para vocês saberem que já tem muita coisa, né, descrevendo, né, através desses estudos do cérebro, de SPECT, ressonância magnética funcional, sobre a neurobiologia do transe mediúnico, né, aqui de novo, aqui começa a aparecer o Alexander Moreira Almeida, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, né, que é um psiquiatra de Minas Gerais, que é referência mundial no estudo de espiritualidade, religiosidade e também mediunidade. Aqui um outro sobre direções de mediunidade. E vocês estão vendo que essa palavra também é usada como mediunidade mesmo, porque agora mais recentemente
como não é só espírita, pesquisador espírita que está interessado na área, são espiritualistas e parapsicólogos, os trabalhos estão vindo como experiência anômala, né? E não que seriam experiências incomuns ou experiências espirituais mesmo, mais do que mediunidade. A mediunidade é uma experiência espiritual, mas para não deixar muito religioso ou só espírita, eles estão optando por experiências espirituais em vez de mediunidade nos trabalhos atuais. Então, para a gente entrar um pouco de como que a ciência materialista está aceitando, né, estudar o que ela sempre negligenciou no século passado, muito em função até da própria psiquiatria, da psicanálise, né, que achava que era uma imaturidade psicológica, qualquer coisa relacionada à religião, a espírito, né, ou uma necessidade de um pai, de uma proteção que seria Deus, uma coisa ilusória. Então, nós vamos entender um pouquinho como que a ciência materialista está aceitando estudos de experiências espirituais, em experiências espirituais que consiste a mediunidade, né? Então, na época de Allan Kardec, no século XIX, teve muita gente, né, interessada e pesquisando, muitos parapsicólogos foram os primeiros, né, estudando os fenômenos mediúnicos, certo? E depois, né, acabou que o Allan Kardec, né, que não era espírita, nem acreditava, acho que vocês tiveram a oportunidade de ler o livro, a biografia e o filme, né, que ele nem acreditava, mas ele viveu naquela época que, né, que tudo estava começando a aparecer de efeitos físicos para as pessoas se voltarem para o lado espiritual da vida, né, para a questão da mediunidade. Então, ele se engajou, né, nessas pesquisas de paranormalidade, né, e buscou desenvolver um método de investigação científica da paranormalidade, assim como já faziam parapsicólogos da outra sociedade de pesquisa psíquica que existia na época também, já conhecida, né? Então, dos alegados fenômenos paranormais, aquele mais pesquisado por Kardec foi a mediunidade, que envolvia a suposta sensibilidade de um indivíduo frente ao contato de um espírito. E a pesquisa de Kardec foi sempre conduzida com muito rigor científico, gerou um conjunto de conhecimentos e práticas que ele denominou hoje de espiritismo, né, que é a nossa doutrina, então. Então, tem um artigo aqui do Alexander, que ele vai falar de todos os autores, inclusive sobre Freud e Jung, como é que eles viam, né, como é que eles viam a questão da mediunidade, né, e eles foram os pioneiros, assim, porque viveram aquela época de bastante interesse, né, e para tentar entender, fora o Freud, que quando, né, como a gente falou, achou que era uma neurose obsessiva, então evitou de contribuiu para a psiquiatria, não ir atrás, né, das questões espirituais. Então, os fenômenos psíquicos, né, e o problema mente e corpo foi um problema bastante negligenciado. Esse é um outro artigo que está voltando agora a fazer parte da ciência, né, que a gente vive, né, com muitas publicações. Então, assim, embora o fenômeno mediúnico ele tenha sido objeto de intensas pesquisas, não houve um consenso, né, um estabelecimento de um paradigma abrangente sobre o assunto. Por quê? Porque a visão da mediunidade prevaleceu como sendo uma psicopatologia também, né? Como sendo um delírio, como sendo uma manifestação sem controle nenhum, né? Então, optou-se para deixar isso como doença, tá? Mas outra explicação também foi a visão materialista e fisicalista que predomina ainda na nossa ciência, né, e no mundo atual acadêmico, que é uma visão reducionista, materialista da mente, segundo a qual a mente é gerada pela atividade cerebral e desaparece com a destruição do cérebro, com a morte do corpo físico. Então, a mente, que seria a nossa consciência, que é o nosso espírito,
né? Para a visão materialista, para a ciência materialista, ela seria produto de reações químicas, neuroquímicas. Só que o próprio materialismo até hoje não comprovou, né? Então, é uma coisa que eles estão prometendo, mas não se comprovou que é isso. Enquanto que, então, a visão materialista entende que a pessoa é o corpo biológico, portanto, a vida termina com a morte do corpo e o cérebro é quem cria a mente, a consciência humana, sendo esta apenas um produto de atividade química, elétrica, cerebral, sem possibilidade da ação ou existência da sobrevivência, além do cérebro, né? Então, aquilo que eu falei, ainda não se comprovou. E o Dr. Sérgio Felipe, que é um outro psiquiatra, neurocientista da USP também, muito conhecido nosso, né? Ele diz que, né, o materialismo como realidade existencial é hoje também uma hipótese e não uma confirmação científica, né? E que hoje a ciência, através de vários centros de renome no mundo inteiro, está aberta à investigação, sim, das hipóteses espíritas, tanto quanto das hipóteses materialistas, que é esse movimento que a gente tá vendo de novo, né, de uns 15, 20 anos para cá, certo? Então, o que está fazendo levar isso, né? De que existe a teoria de que o cérebro ele seria transmissor, que é o que a gente acredita, né? E não criador da mente, né? Porque isso o materialismo a gente viu que não comprova. Mas o transmissor, né? Da mente, da consciência e do espírito, ele seria só um órgão de passagem para se manifestar, né? Então, isso já vem de William James, que não é de agora, né? Que o cérebro, a teoria da transmissão, o cérebro pode ser um órgão para limitar e determinar e transmitir, então, uma certa forma de consciência produzida em outro lugar, que seria a mente, então, a consciência ou o espírito. E essa hipótese dentro da teoria da transmissão, o cérebro sendo como um transmissor apenas, essa hipótese se torna ainda mais consistente se levarmos em consideração outros fenômenos, como a experiência de quase morte e também aparentes casos de reencarnação, que são outras linhas aí de pesquisas que estão acontecendo bastante também, certo? Então, as experiências mediúnicas ou anômalas, que é esse o termo que a ciência está, né, usando hoje, que são experiências incomuns ou espirituais, né? Elas proporcionam um amplo e diversificado corpo de evidências empíricas hoje, que fortemente sugerem uma visão não reducionista da mente e uma mudança do paradigma materialista para um paradigma pós-materialista. E tem sido atualmente objeto de estudo de pesquisadores, psiquiatras, psicólogos, neurologistas, neurocientistas de vários países. Inclusive vai ser o tema, né, do simpósio agora de sexta e sábado, né? O paradigma de uma ciência por uma ciência pós-materialista, né? Que tem esse manifesto, que são vários, então, pesquisadores do mundo inteiro, né, que eles falam em considerar, né, mais do que não só a parte material, né, e sim o pós-materialismo, porque incluem a espiritualidade, a física quântica, né, para a gente poder estudar também esse aspecto, né, para poder comprovar as questões aí da mediunidade, da mente em si, da mente, o cérebro, da consciência e do espírito, certo? E nesse manifesto aqui, de novo, o nosso representante, o Alexander, né, que internacionalmente ele é reconhecido por todos na área dessa parte de espiritualidade e religiosidade. Então, o estudo de fenômenos ou experiências espirituais, como a gente falou, foi negligenciado, né, no século XX, e muito por causa da psicanálise, que via, né, entendia a religião como uma imaturidade psicológica, necessidade de um pai, de um Deus protetor para a pessoa viver bem, né, ou sendo uma neurose obsessiva, uma doença psíquica de ordem cultural imposta,
né, e religiosa, né, inimiga da ciência. Então existiu isso, né, de que se é religioso não é ciência, então não pode misturar. Coisa que o paradigma pós-materialista está dizendo que não é assim, porque a gente não é só corpo físico, só corpo biológico, a gente tem a nossa mente, nossa consciência, o nosso espírito, a gente tem que entender mais isso. Existem fenômenos espirituais, né? Existe a mediunidade. Então, também a resistência da ciência materialista em estudar o fenômeno mediunidade tem a ver com preconceito com esse tema na psiquiatria, principalmente, né? Sobre espiritualidade e religiosidade, né? Que eram fenômenos inexplicáveis, é misticismo, né? Não tem nenhuma comprovação, né, do que sejam, não é? Só que é uma controvérsia porque a psiquiatria ela se formou a partir de fenômenos, da observação de fenômenos, né? De fenômenos que afetam daí o pensamento, as emoções, o comportamento da pessoa. E a mediunidade é uma experiência espiritual que é um fenômeno também. Então, por que não estudar essa parte, né? Então, tem muito de preconceito com a questão religiosa. Só que tem esse movimento mundial hoje de pesquisas em mediunidade, em experiência espiritual, que é liderado, então, por muitos aqui do Brasil, inclusive, né, mas é no mundo todo, né, que tem o interesse de estudar a espiritualidade e religiosidade, mas de forma científica, de acordo com o rigor da ciência hoje, certo? E que já trata, né, já que se trata de um fenômeno bastante comum na população geral, né? Porque muita gente acredita, né, na espiritualidade, muita gente tem o seu ritual religioso, tem as manifestações espirituais, né, tem mediunidade. Então, e que essas pessoas que têm essas experiências espirituais, o que os pesquisadores começaram a observar? Que 90% das pessoas que têm mediunidade, elas não têm doença mental, não têm nenhum transtorno mental, à medida que foram estudar o fenômeno mediúnico nessas pessoas. Tá? Não está relacionado à doença mental na grande maioria, certo? Por quê? Porque são pessoas, os médiuns, que têm bons índices de bem-estar geral, têm uma vida regrada, têm ausência de sofrimento psicológico, com a experiência espiritual, não tem prejuízo social ocupacional, né? Tem um entendimento de que essa experiência espiritual, a mediunidade, ela tem um sentido na vida da pessoa, né? Pelas crenças religiosas também, mas que faz sentido e dá um sentido para a vida. E uma outra coisa importante, então, é que, bem recente, de 2016 para cá, a Associação Mundial de Psiquiatria, certo? Ela fez um posicionamento a respeito desse tema de religião, de espiritualidade e religiosidade, né? Já que na psiquiatria era uma coisa que não tinha nada a ver com ciência, não podia nem se falar. Então, ela se posicionou sobre a importância de levar em consideração a espiritualidade e a religiosidade do paciente, porque ela tem um efeito, na maioria das vezes, positivo, mas pode ter negativo também. Também pode fazer mal, às vezes, se a pessoa fica muito, né, em função só disso, mas na maioria das vezes tem um efeito mais positivo na saúde mental das pessoas, a religião, a espiritualidade, do que negativo. Então, esse é o posicionamento da WPA, que a gente fala, que é a Associação Mundial de Psiquiatria. Eu só trouxe aqui para mostrar que, quem é que está aqui também, né, encabeçando isso, o nosso querido Alexander, né, que é uma pessoa admirável, né, também, junto com outros psiquiatras, né, falando a favor de se considerar, de estudar, né, de entender a espiritualidade e a religiosidade nas pessoas. Esse artigo dele, inclusive, é um que eu acho muito interessante, elucidativo, né, que vai falar sobre a questão mente e cérebro. É uma revisão de vários outros artigos, né? A mente, então,
como sendo o espírito, como sendo algo que sobrevive após a morte do cérebro, né, a morte do corpo físico, não é? Então, para a gente considerar também a questão da mediunidade em si, da existência de espíritos, né, e do indivíduo como médium, né, fazendo esse intercâmbio. Mas a gente não vai entrar também porque é muita coisa daí. Então, passando agora para a questão da psiquiatria em si, da fenomenologia, que é o jeito que a gente estuda a psiquiatria, sempre estudou, né? Então, é a partir do método fenomenológico, né, que a gente faz a avaliação do paciente, a detecção de uma doença mental, certo? Porque não tem nenhum exame ainda na psiquiatria para dizer, né, isso é um exame de sangue, isso é depressão, isso é ansiedade, isso é psicose, não tem, né? É só pelo que a pessoa está dizendo, está apresentando, a gente está escutando, não é? Por tudo que ela viveu ao longo da vida. Então, a fenomenologia, ela serve para descrever o doente sem preconcepções teóricas, filosóficas ou ideológicas de qualquer espécie a seu respeito. Então, a gente está ali sem julgar, não é para julgar a pessoa, é só para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Assim, o fundamento do exame psiquiátrico, que é o exame do estado mental, né, consiste na detecção de alterações de funções psíquicas que, integradas, constituem o todo do psiquismo humano. Então, a nossa avaliação inclui principalmente essas funções psíquicas aqui. A apresentação, se a pessoa está cuidada, está bem cuidada, não está, né? O humor, se está eutímico, normal, ou se está com o humor deprimido, ou ansioso, ou irritado. A senso-percepção, ó, a mediunidade, vamos lembrar, ela é uma alteração na senso-percepção. É quando aparecem alucinações, que a pessoa está vendo coisas que não existem a princípio, né? Ou ilusões quando é uma distorção de algo que existe, de um objeto real. Mas, principalmente na mediunidade também, alucinações, que é comum porque é uma percepção extrasensorial, né? E que muita gente não vê, só quem mais tem a mediunidade treinada, né? Mediunidade ostensiva. O pensamento, né, que quando a pessoa tem uma doença mental e uma psicose, principalmente, né, um transtorno psicótico, ele está alterado, ele fica desorganizado porque ele começa a acreditar em coisa que não existe, que são os delírios. E isso é uma coisa que não acontece em quem tem mediunidade. O pensamento, ele não se desorganiza. Ele é lógico e coerente que a pessoa sabe que ela está naquele fenômeno mediúnico, naquele transe mediúnico, mas entendendo que não é, que é um processo dissociativo, mas tendo controle sobre ele. Tá? Então, ela não se desorganiza naquele momento e nem na vida, ela não afeta o humor fica eutímico depois que, né, tem um processo mediúnico, uma sessão mediúnica, né, certo? E o resto também está tudo preservado, tá? E quando a pessoa está doente na psiquiatria, o juízo crítico da realidade fica prejudicado. Ela não consegue entender, né, que aquilo ali, o que está acontecendo, né? O que é verdade, o que não é, o que está na realidade não é. Começa a entrar numa confusão mental que fica prejudicado o juízo dela da realidade, diferentemente dos médiums, que fica preservado, que sabe que aquele fenômeno mediúnico tem um significado, tem um objetivo, é voluntário, é controlado, certo? Então, para a gente entender, né, que a mediunidade é sim um fenômeno psicótico, porque tem alucinações, tá? Dissociativo, porque a pessoa recebe, ela deixa de ser a identidade dela, né? Ela recebe um espírito, ela sofre de uma possessão ou incorporação, né? Certo? Só que sempre com controle, quem tem a mediunidade educada, né, em equilíbrio. Então,
O que é psicopatologia? A parte da doença psiquiátrica, né? Que é esse estudo dos fenômenos psíquicos conscientes e patológicos que ocorrem no homem de modo universal. É aquilo que eu acabei explicando para vocês, né? E quando no exame do estado mental tem alterações que não são consideradas normais, né? Então, principalmente alucinações na senso-percepção ou ilusões e delírios, né, que é acreditar em coisa que não existe, que o pensamento então se desorganiza e o juízo crítico da realidade começa a ficar prejudicado. Então, isso é a psicologia, tá? Então, assim, ó, o que acontece? A mediunidade, como é uma alteração da senso-percepção, né, existem as alucinações, que é a percepção extrasensorial, então, do plano espiritual, né, ela tem o juízo crítico preservado, a pessoa não se desorganiza cognitivamente, ela não tem delírios, ela sabe que aquilo tem um significado, um sentido, de acordo com a crença religiosa, dentro sempre do contexto cultural religioso. Tá? Então, é uma experiência psicótica, mas não é patológica, porque a pessoa tem controle e entendimento, certo? Então, a partir dessas considerações, os pesquisadores decidiram estudar o fenômeno mediúnico como sendo uma experiência espiritual, e a ciência atual tem aceito diversas publicações, mas, né, com esse nome de experiências espirituais ou experiências anômalas em comum do que mediunidade em si, mas também artigos com o nome mediunidade, principalmente quando são os pesquisadores espíritas kardecistas, né? Então, agora a gente vai entrar para essa parte, então, das experiências espirituais, psicóticas, não patológicas, que é a mediunidade em equilíbrio, e que o termo que os pesquisadores estão querendo usar e classificar na psiquiatria está sendo chamado de esquizotipia benigna. Tá? Então, a gente vai entender o porquê que a mediunidade pode ser classificada como uma esquizotipia, uma característica de personalidade, de alteração, então, da senso-percepção psicótica, mas não patológica, porque ela é benigna, certo? Que a pessoa não se desorganiza, né? E aqui a gente acabou já falando. Então, aqui, ó, o objetivo dessas pesquisas, então, para a gente entender, a gente que é espírita, kardecista, não é saber se existe espírito ou não. Tá? Não é comprovar a existência de espíritos, não é comprovar se Deus existe ou não, certo? E sim, simplesmente estudar o fenômeno mediúnico, o fenômeno espiritual, né, para comprovar e reafirmar que existe esse tipo de experiência espiritual, que é de caráter não patológico, né, porque a maioria que tem não gera doença mental, além de ajudar as pessoas a lidarem de forma mais saudável com suas experiências espirituais, com a questão de espiritualidade e religiosidade. Tá? Então, o que é essa esquizotipia benigna, né? O que é essa mediunidade em equilíbrio? É uma experiência dissociativa, sim. Por quê? Porque é um estado alterado de consciência com controle pleno, só que tem o controle pleno do indivíduo dentro de um contexto cultural que a organiza e a torna significativa para a própria pessoa e para os outros com quem ela convive. Não relacionadas a experiências traumáticas do passado, sem afetar o funcionamento psicológico e social da pessoa, diferentemente de um transtorno dissociativo, né? Que no transtorno, o que acontece na doença? A pessoa não sabe por que ela começa a entrar numa ansiedade, começa a entrar num processo dissociativo ou conversivo, sentir coisas no corpo, ter a sensação de despersonalização, não se reconhece, desrealização, não reconhece a realidade, não sabe onde está, entra num processo de confusão mental e adoecimento, então, tá? Porque daí já vira transtorno, porque está causando sofrimento, está causando problemas na parte social, na parte ocupacional, né? Na parte emocional. Daí virou doença.
diferente aqui do nosso caso, que é considerado saudável, que é considerado não patológico, que nem, né, também configurado como uma experiência psicótica, como a gente falou, uma experiência incomum, né, ou anômala, porque tem as alucinações, a percepção extrasensorial aí do plano espiritual, então, mas sem inserções de pensamento, sem desorganização do pensamento e com uma vivência de passividade e voluntária. A pessoa, o médium sabe o que está acontecendo com ele, porque ele tem controle sobre essa experiência espiritual, certo? Então, eu acho que quem puder ler essa tese de doutorado do Alexander, que é de 2014, eu considero um marco para a psiquiatria, para quem é espírita, né? Porque foi, eu acho que o primeiro, um dos primeiros estudos no mundo, né, em médiums, né, sobre a fenomenologia, sobre esses sintomas, né, das experiências mediúnicas, o perfil dos médiuns, a psicopatologia, o que tinha de doença ou não, e foi onde se percebeu que 90% dos médiuns não tem psicopatologia, não tem doença psiquiátrica, não é transtorno mental, tá? Mas 10% tinham alguma coisa. Então a gente tem que ficar atenta para a nossa mediunidade, porque os estudos estão mostrando que existe um contínuo, assim, do que é benigno, saudável, não patológico, que seria a mediunidade controlada, que se a gente não cuida, daqui a pouco a gente pode levar, isso pode levar a um transtorno psiquiátrico, sim, tá? Então, esse estudo dele, ele definiu o perfil sociodemográfico de médiums, de um importante centro espírita de São Paulo, 115 médiuns, se não me engano. Investigou a saúde mental dos médiuns, né, e para caracterizar a fenomenologia, né, os fenômenos, né, das experiências mediúnicas nessa população, através de instrumentos com validade e confiabilidade reconhecidos pela ciência, tá? Reconhecidos pela medicina, né? Tanto que eles estão sendo publicados, foram publicados a partir daí vários artigos científicos em revistas, em periódicos, assim, bem conceituados, renomados. Então, e determinar as características clínicas e sociodemográficas que ajudem a diferenciar as experiências dissociativas de caráter patológico, que aí é doença psiquiátrica, das que não são patológicas, que seria a mediunidade equilibrada. Certo? Então, muita coisa que eu já falei. Então, estudos envolvendo pessoas que praticam espiritismo ou ligadas à parapsicologia no Brasil, aqui na América Latina, bastante países, outros países como a Argentina, o Peru, tá? Eles têm mostrado uma alta prevalência, então, de experiências psicóticas, experiências espirituais, que são visões, vozes, experiência de influência, né, por algum espírito, transmissão de pensamento, telepatia, em geral associadas o quê? A um nível alto de espiritualidade, melhor saúde mental, um ajustamento social e bem-estar, não relacionada à patologia, porque não causa sofrimento. Tem um sentido, tem, né, um entendimento desse fenômeno espiritual que seria a mediunidade. Então, a mediunidade é definida por muitos artigos ali científicos como conjunto de experiências nas quais o indivíduo, que é o médium, alega entrar em contato ou estar sob o controle da personalidade de uma pessoa já falecida ou outro ser imaterial, né? E que também, né, pode ser chamada de possessão espiritual voluntária, certo?
Então, esses fenômenos são frequentemente, no começo, quando a pessoa às vezes não sabe o que é mediunidade, porque muita gente vem para o centro espírita porque não entende muito o que está acontecendo, né? Então, até é assustador no início, né? Só que mais tarde, né, vão sendo interpretados como consequências positivas, profundas na vida da pessoa, porque ela vai estudar a mediunidade, vai entender, vai educar, vai desenvolver, né? Então, e se tornando um promotor de bem-estar, de significado, sentido para a vida, esperança, não é? E crenças espirituais. Então, atualmente, essas experiências espirituais saudáveis são amplamente difundidas, principalmente aqui na América Latina, né? E ao redor do mundo, por meios de grupos religiosos, tais como não só os espíritas, os católicos carismáticos também, tem, né, fenômeno mediúnico, os evangélicos, pentecostais, espíritas e religiões afro-americanas também, certo? E é a partir dessa população, então, que os estudos estão vindo, né, para entender melhor como é que funciona a mediunidade, né? Então, eu trouxe também essa referência, se puderem ler, que é da Letícia Alminhana, aqui de Porto Alegre, psicóloga, professora na PUC, que é uma das grandes pesquisadoras hoje no mundo, também com professores lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, que estudam experiências anômalas. Ela fez o pós-doutorado dela em Oxford, tá? Que ela é uma das pesquisadoras hoje que mais tem interesse e está chegando a esse termo de esquizotipia benigna, né, para tentar botar na classificação psiquiátrica, né, e que eu tenho grande admiração, porque ela inclusive me cedeu agora alguns slides, né, que na verdade foi de uma palestra que ela deu. Na verdade, é foto da palestra que ela deu o ano passado, dentro da jornada de psiquiatria da URGS, do CELG, do CELG, que é o... Ai, agora me faltou, do Centro de Estudos Luiz Guedes, do Clínicas, né? Que tem uma tradição de ser bastante psicanalística, psicanalista essa jornada, né? E como também a gente pôde fazer junto da jornada o Simpósio Internacional de Espiritualidade, a gente trouxe coisas do que a ciência está estudando. E a Letícia trouxe o trabalho dela, né, sobre esquizotipia benigna, né, que são experiências anômalas, então incomuns, experiência de caráter psicótico, como é, então, a mediunidade, a gente viu, né, outros tipos, ó, telepatia, transe, dissociação, né, e o que eles têm estudado? Que essa experiência mediúnica, o fenômeno mediúnico, ele faz parte do espectro da esquizofrenia, né? Só que não é doença, só que se a gente não cuidar, pode se tornar um transtorno psicótico, daqui a pouco, se eu me desequilibro na mediunidade e não me dou conta, eu posso começar a sofrer de um transtorno psicótico breve, de um transtorno delirante, né? Porque acaba sendo, ó, a psicose acaba sendo um contínuo, onde a esquizotipia benigna é mais comum do que os transtornos psicóticos, em torno de 7% da população tem a esquizotipia benigna, que é a mediunidade equilibrada, são pessoas que têm bastante espiritualidade e criatividade, né? Diferente aqui, ó, de uma esquizotipia negativa, ou até já os transtornos psicóticos, esquizofrenia, ou os menos, não tão graves, que nem a esquizofrenia, que é o transtorno delirante, um transtorno psicótico breve, né, que é quando a gente desequilibra, pode começar a passar para esse lado aqui, ó, que existe um limiar que é tênue aqui, tá, do que é benigno, que se eu não me mantenho, né, com a mediunidade educada, daqui a pouco eu posso me desequilibrar. Por isso que a gente também sempre pede para a gente
Além de estudar, a gente também se mantém no centro espírita, né? Se precisar fazer um atendimento, um tratamento espiritual, quando a gente vê que, né, começa a não se sentir muito bem, não é? Para se manter sempre lá no benigno, no saudável, no não patológico, e não acontecer da mediunidade, em função do desequilíbrio, levar a algum transtorno mental, certo? Então, esse é um professor de Oxford que estuda, né, muito esquizotipia benigna ou esquizotipia feliz ou positiva, que foi um termo usado, mas eles estão tendendo para a esquizotipia benigna, porque a esquizotipia feliz ou positiva é porque vem dos sintomas de Schneider, que foi um psiquiatra que classificou a esquizofrenia, que os sintomas positivos são alucinações, né, e alteração de pensamento, delírios. E a esquizotipia negativa, que é mais também a esquizofrenia, que é uma coisa mais técnica, acho que a gente nem precisa falar muito disso. Tem um lado assim muito de embotamento afetivo, de isolamento social, de comprometimento muito maior, né, da pessoa, uma doença bem mais grave, além de ter a parte positiva, que é de sintomas de Schneider positivos, que são os delírios e alucinações, tá? Mas isso aí já... Isso é um grande estudo para a gente ver que na Inglaterra, ó, eles têm esse estudo de experiências anômalas ou incomuns, né? Então, dentro do King's College, que é uma referência na medicina, na psiquiatria, pelo menos, né? A universidade lá em Londres, o King's College, eles estudam muito isso. Os americanos, o Dr. Cloninger, Robert Cloninger, que é um psiquiatra, estuda muito a parte da personalidade, de caráter, né? E também temperamento e caráter. Estuda junto com a Letícia a questão da personalidade, e o que eles viram? Que as pessoas que têm um autodirecionamento positivo, o que é isso? São pessoas que são muito regradas, talvez a gente possa dizer assim, são pessoas que têm um objetivo, são pessoas muito sérias, são pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Que os médiuns se caracterizam muito por isso, com relação à sua mediunidade, ao seu fenômeno espiritual, né? Elas não têm, não estão relacionadas quase à doença mental, enquanto que quem não tem esse autodirecionamento, aí é mais fácil de entrar numa confusão mental, se desorganizar e virar doença, certo? Então, essas características da personalidade, o autodirecionamento, pessoas responsáveis, disponíveis, né, disciplinadas, com autoaceitação e entendimento do que está acontecendo nesse processo espiritual, né, na crença religiosa dela, e que também tem autotranscendência, que é uma outra característica da personalidade, né? Que aí tem a ver também com a sua crença, com a sua religião, né? Com a parte espiritual. Né? Essas pessoas que têm isso de forma alta, né? na vida, né? Com uma pontuação alta, a gente diria assim, nos questionários, né? Nas pesquisas, são menos propensas à doença, não é patológico o que sentem, né, com relação às suas experiências espirituais, porque como são os médiums, tem um significado, né, a pessoa sabe o que está fazendo, tem um controle, é voluntário, tem uma vida normal, tem saúde mental, tem uma qualidade de vida, certo, no dia a dia. E esses são os últimos artigos aí da Letícia, de 2017, mas já tem outros, né? Falando sobre esquizotipia. Então, ela, junto com o professor de Oxford, o professor americano também, o filho dele, que também estuda essa parte, o Alexandre, para a gente ver como a gente tem representantes aí de renome, né, na literatura mundial, certo? Esse também é um dos últimos da Letícia, né, falando sobre experiências psicóticas aí, não patológicas, né, e a questão do autodirecionamento e qualidade de vida, né, então, de pessoas que teriam a esquizotipia, que têm a esquizotipia benigna. Por que eles estão fazendo tudo isso? Porque eles querem colocar
No CID-10, na CID-10, que é a classificação, na CID-11, a classificação internacional das doenças, que vai sair agora em 2022, já está em fase final de revisão, né? 2021, 2022 vai sair. Eles querem colocar como diagnóstico diferencial, ó, entre experiências espirituais e psicóticas não patológicas, que é o fenômeno mediúnico, é a mediunidade, e transtornos mentais. Né? O que é, então, o que não é patológico, o que seria mediunidade equilibrada? Né? Não tem ausência de sofrimento psicológico, o indivíduo não se sente incomodado com a experiência vivida, a ausência de incapacitações sociais e ocupacional, não tem sofrimento, não tem alteração nenhuma na vida da pessoa, pelo contrário, a pessoa tem uma qualidade de vida maior, certo? Tem um discernimento, né, com relação à experiência religiosa, né? Então, tem essa tradição religiosa, não tem nenhuma comorbidade psiquiátrica, não tem nenhuma doença psiquiátrica, certo? E é uma experiência que promove o crescimento pessoal ao longo do tempo, melhorias na vida da pessoa, melhoria social, pessoal e profissional, certo? E as experiências são dirigidas para a autointegração e auxílio aos outros também. Então, acho que é bem importante isso para nós que acreditamos na mediunidade, né? E as pessoas também considerarem as práticas religiosas do espiritismo, né? Não achar que é tudo pensamento mágico, loucura, imaginação também. E não, né? Tem todo um significado. Então, diferentemente aqui, eu trouxe a classificação DSM-5, que é o nosso manual de doença psiquiátrica, né? Diferentemente do que é transtorno, né? Os transtornos dissociativos e conversivos são aqueles aí, aquela classificação, onde tem uma ruptura da identidade, né? E aí tem outros sintomas, a pessoa ela não se reconhece, a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, ela acha que é outra pessoa, ela não tem controle nenhum sobre as emoções, sobre o comportamento dela, né? E a perturbação não é parte normal de uma prática religiosa ou cultural, né? Não tem, a pessoa não sabe por que acontece, né? Então, não tem nada a ver com o que acontece com a mediunidade, né? Que é bem direcionada à religião também, à espiritualidade, certo? E da mesma forma, o que é doença, né? Quais são os transtornos psicóticos hoje, né? Que tem vários tipos, a esquizofrenia é o mais grave deles, né? E que a gente sabe que nem todo transtorno mental também é alteração à mediunidade, porque muitos são expiações, provações, né? Lá acordado, lá no planejamento reencarnatório, né? Tá? Mas o que é importante a gente saber é que se a gente não cuida da mediunidade, daqui a pouco eu posso começar a me desequilibrar aqui para o lado mais da psicose mesmo, de doença, e começar a ter um transtorno delirante. Daqui a pouco começa a vir muito pensamento na minha cabeça, não consigo tirar aquilo, começo a acreditar em coisa que não precisava e não tenho controle, ou ter um transtorno psicótico breve, que dura menos de um mês, sabe? Então, a gente tem que cuidar muito da mediunidade e é por isso que a gente está indo para essa parte final aqui, né, sobre algumas considerações de espíritas importantes sobre a questão da gente estudar a nossa mediunidade, se conhecer, né, ter uma consciência do que nos acontece, para a gente ficar longe da doença mental, para não se transformar num problema psiquiátrico. Né? Então, a doutora Marlene Nobre, né, ela é fundadora da AME, né, da Associação Médica Espírita aqui do Brasil, e já desencarnou. Né? Então, ela diz no livro dela, O Dom da Mediunidade, ó, sendo uma função fisiológica que faz parte do funcionamento, então, do organismo, inerente ao ser humano, a mediunidade pode manifestar-se de forma patológica quando sintoniza o médium com entidades perturbadas ou quando se dá de forma a impedir a livre manifestação desse, retirando ou reduzindo o seu controle sobre o fenômeno. Pode levar a um estado de confusão mental,
sobre si mesmo e sobre o entorno, ou trazer transtornos que culminem com doenças físicas e mentais. Muitas das características mediúnicas podem ser confundidas com transtornos mentais e apenas o estudo detalhado do fenômeno pode nos esclarecer sobre o que realmente é parte do espectro que chamamos natural ou normal, que é o benigno, né? Que é não patológico. Diante disso, recomendamos que qualquer intercorrência que surgir no diagnóstico de mediunidade só deva ser assim diagnosticada depois de afastada essas causas físicas e psicológicas já bem conhecidas, estabelecidas da medicina, para ver se não é nenhum transtorno mental. Consideramos a mediunidade, por enquanto, um diagnóstico de exclusão, uma exceção que deveria fazer parte dos diagnósticos diferenciais da psiquiatria moderna. Então, ela escreveu em 2009, e agora em 2011, aquele artigo dele, do CID-10, que já estão querendo colocar isso em prática, né? De fazer o diagnóstico diferencial em psiquiatria, como eles estão tentando colocar na CID-11. Certo? Aqui vai falar um pouco sobre a questão da obsessão, que é no livro Recordações da Mediunidade. E vai falar que a gente tem que cuidar, né? Porque a gente tem uma propensão, quem é médium, né, de sofrer a obsessão. Se a gente não cuida, há que ter cautela no que se refere à problemática mediúnica do médium, né, aqui no caso, pois com o pensamento cercado pelo obsessor, logicamente não está em condições de um desenvolvimento normal. Deve-se tratá-lo com os recursos que o espiritismo oferece, não se dispensando o tratamento médico, que é o psiquiátrico, que o caso requeira, atentos a que, em muitas situações, os desajustes espirituais refletem-se no corpo físico, lesando. A parte do corpo físico é o cerebral que desequilibra. Então, às vezes, as pessoas que são médiums têm que se conhecer, porque se começa a desequilibrar mesmo e vira alguma questão mais psiquiátrica, tem que tratar, inclusive, com medicação, né, para reequilibrar. Então, enfatizamos essa necessidade, lembrando que a doutrina espírita não veio para substituir a medicina terrestre, nem os médiuns pretendem a tarefa que compete aos médicos. A finalidade maior do Consolador é a cura das almas. Então, eu sempre gosto de trazer esse slide da Joana de Ângeles, que ela, né, mostra a gente como um ser integral, que nós temos vários corpos. Né, o espírito, que é a individualidade, o corpo mental, que é o nosso pensamento, o espiritual, aqui está um pouco ruim, né? Que são as emoções, onde vai refletir as emoções, e o duplo etéreo, o corpo físico, onde tem as manifestações mais fisiológicas, e aqui a manifestação no corpo físico mesmo, que é o cérebro, no nosso caso. Né? O homem integral, ele tem a consciência de si mesmo, na dimensão física, emocional, mental e espiritual. Tá? E por que eu trouxe isso? Pela implicação clínica que tem, né? Por que eu vejo na prática da psiquiatria sendo espírita? A pessoa que é espírita, às vezes, quando ela não está bem, ela tende a dizer que tudo é mediunidade, é só mediunidade. Então é só eu ir no centro espírita lá que eu vou ficar bem. E não é bem assim, porque conforme a gravidade que está, conforme o desequilíbrio que está, precisa mais do que o tratamento espiritual, precisa o tratamento também cerebral, porque daí o espiritual, ele vai afetar o quê? O espiritual, que é o que o pensamento, né, que nós somos mente, pensamento, né, o espírito, ele vai afetar o corpo espiritual, que é o das emoções, vai afetar as emoções e vai refletir no corpo físico. A gente é matéria ainda, né? Então vai refletir no corpo físico. Então, muitas vezes a gente tem que começar também daqui, tratar com a medicação o médium, né? Que às vezes perdeu o controle e adoeceu. E tratar as emoções e tratar lá no centro espírita o espírito para, né, realmente voltar a ter saúde, sair do patológico, né, e voltar a ter saúde. Então, aqui
do livro Paz e Renovação do Chico Xavier, o André Luiz diz que qualquer mediunidade serve a fim de cooperar no parque dos fenômenos para a demonstração da existência do espírito, mas não se esqueça que a condução dos valores mediúnicos para o bem ou para o mal é assunto que está em você e depende de você em qualquer circunstância, em qualquer lugar, né? Então a gente tem que levar a sério a mediunidade, né? Estudar, educá-la, certo? Então a mediunidade saudável, que é chamada de esquizotipia benigna, está sendo chamada pela ciência hoje, ela nos traz saúde mental e não doença, tá? Então a Joana mesmo diz, né, que a gente tem que ter essa consciência espiritual, a gente tem que despertar para o lado espiritual da vida, despertar, né, para o despertar do si, do self, né, do nosso espírito, se conscientizar do que a gente é, do que a gente necessita fazer, do que a gente consegue, né, como conseguir com êxito, constitui para o ser um chamamento urgente para a contribuição valiosa para o empenho da inadiável tarefa da revolução íntima transformadora. Então, a necessidade de autoconhecimento, né? A necessidade do estudo, da educação mediúnica, da consciência, da disciplina, né, da nossa mediunidade, e também a humildade de aceitar tratamento quando necessário, certo? E terminando então, né, mais um pouco da Joana, nos trazendo algumas mensagens. A mediunidade que vige latente no organismo humano aprimora-se com o contributo da consciência, de responsabilidade, mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe conceda. Faculdade de consciência superior ou espírito imortal reveste-se de órgãos físicos que lhe exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas. A mediunidade, para ser dignificada, necessita de luzes da consciência enobrecida. Quanto maior o discernimento da consciência, da nossa responsabilidade, né, enquanto médiums, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico, mais a gente vai poder se ajudar e ajudar quem precisa, né? Conscientizando-se desta rica possibilidade mediúnica ao teu alcance, faz silêncio interior, estuda a tua faculdade e, meditando, entra em sintonia com teu guia espiritual, a fim de que ele te conduza com segurança, iluminando e fortalecendo a tua consciência. Então, era isso a nossa conversa de hoje, certo?